respeito da vida com Deus. Nós vimos, né, os 10 primeiros capítulos aí, 10 discursos de um pai para um filho. E após o capítulo 10, agora a gente ingressou então propriamente nesses provérbios, nessas sentenças curtas de conhecimento prático, profundo. Conhecimento, sabedoria no hebraico, diz respeito a esse conhecimento prático. E o livro, ele é um livro aí de Salomão, muitas sentenças e ensinamentos de Salomão, que pediu ao Senhor sabedoria, e Deus derramou sabedoria sobre ele. E ele inicia dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, a reverência, a admiração, a humildade diante de Deus é o princípio do caminho de sabedoria. E hoje nós chegamos então no nosso devocional, capítulo 14, e a gente vai até o capítulo 19, ouvindo essas sentenças, lendo a respeito dessas sentenças e pedindo para o Senhor nos dê discernimento, né? E a fim de encontrarmos sabedoria. Importante mencionar também que até o capítulo 10 nós encontramos 4 poemas da Senhora Sabedoria. O texto faz uma analogia com a sabedoria sendo uma senhora, e aí ela está discursando a respeito desse conhecimento. Capítulo 14 do livro de Provérbios. Jesus, nós, mais uma vez, amado e doce Espírito Santo, pedimos a Deus sabedoria, pedimos instrução, discernimento e revelação da Tua palavra. Palavra que tanto nos ensina, tanto nos corrige, nos adverte e nos protege do mal. Ensina-nos, ó Deus, a ouvir as Tuas direções e não interpretarmos como sentença ou punição, mas de vida. Pois o Pai disciplina e ama. Abre os olhos do nosso entendimento, resolve o nosso coração, a fim de que olhemos para o Senhor, para a vida do Senhor, para a Sua palavra, com gratidão, com honra, percebendo, ó Deus, que tudo isso é vida para os nossos dias. Na Tua palavra existe, Deus, abundância de vida, de instrução, que nos guarda, que nos preserva, que nos orienta, que nos dá força, que nos capacita, que nos inspira. Nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Capítulo 14 de Provérbios, então, diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a mulher tola ou insensata destrói com as próprias mãos. Uma mulher sábia, ela que edifica a sua casa, mas a insensata destrói com as próprias mãos. Quem anda pelo caminho reto teme o Senhor. Quem escolhe estradas tortuosas o despreza. Essa arrogante do insensato se torna uma vara que castiga, mas as palavras dos sábios o protegem. Um estábulo sem bois permanece limpo, mas é a força do boi que provê a colheita farta. A testemunha honesta não mente, a testemunha falsa respira mentiras. O zombador procura sabedoria e nunca encontra, mas quem tem discernimento, conhecimento vem fácil. Interessante, né? O zombador. Existe esses zombadores, né? Existe uma característica de pessoas que têm um espírito de chocarrice. O espírito de chocarrice é esse deboche, é ser leviano. Não sei se você já percebeu, quando algumas pessoas carregam esse espírito de leviano, tão leviano que eles não suportam uma verdade, eles não suportam uma conversa profunda, eles não suportam meditar em algo profundo. E aí, então, quando você provoca uma conversa que ela vai tocar em alguma área da sua vida, a pessoa brinca com aquilo.
ela é uma maneira de se defender. Isso é um espírito de chocarrice. Ela zomba, debocha, torna superficial e leviano. Então, sempre aquelas risadas, aquela coisa debochada, né? Isso é um espírito de chocarrice. E no verso 6, diz que o zombador procura sabedoria. Essa pessoa procura sabedoria e não encontra nunca. Mas para quem tem discernimento, o conhecimento vem fácil. Interessante, porque você vai encontrar pessoas dotadas de conhecimento, sabedoria, e parece que é tudo mais fácil para essa pessoa. Sim, porque ela foi pelo caminho da profundidade, da honra, da sabedoria. O prudente sabe para onde vai, mas os insensatos enganam a si mesmos. Os insensatos zombam da própria culpa, mas os justos a reconhecem e buscam reconciliação. Cada coração conhece sua própria amargura, e ninguém pode compartilhar de toda a sua alegria. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há caminhos que a pessoa considera correto, mas que acabam levando à estrada da morte. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dá caminhos em morte. Olha como interessante o verso 12 agora, o verso 13 agora. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza. Ou seja, o riso, né, pode esconder, maquiar um coração triste, um coração amargurado, um coração aflito. Mas quando a alegria acaba, a dor permanece. O desleal recebe o que merece, mas a pessoa de bem é recompensada. O ingênuo acredita em tudo que ouve, o prudente examina seus passos com cuidado. O simples, né, dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá por seguro. Quem se ira com facilidade faz coisas tolas, quem trama o mal é odiado. Os ingênuos são revestidos de insensatez, enquanto os prudentes são coroados de conhecimento. Os maus se prostrarão diante dos bons, os perversos se curvarão à porta dos justos. Os pobres são desprezados pelos vizinhos, enquanto os ricos têm muitos amigos. É pecado desprezar o próximo, feliz o que ajuda os pobres. Os que tramam fazer o mal se perdem, mas os que planejam fazer o bem encontram amor e fidelidade. O trabalho árduo produz lucro, mas a conversa fiada leva a problema. A riqueza é a coroa para os sábios, mas a insensatez dos tolos só resulta em mais insensatez. A testemunha confiável salva vidas, mas a testemunha falsa é traidora. Quem teme o Senhor está seguro, ele é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, para ajudar a escapar das armadilhas da morte. Uma população que cresce é a glória do rei, mas a falta de súditos é a ruína do príncipe. Quem tem entendimento controla sua raiva. Olha aí o fruto do Espírito. O longânimo é grande em entendimento. Quem tem entendimento controla sua raiva. Quem se ira facilmente demonstra grande insensatez. O contentamento dá saúde ao corpo. A inveja é como câncer nos ossos. Quem oprime o pobre insulta seu Criador, mas quem ajuda o necessitado honra a Deus. O perverso é destruído por sua maldade, mas o justo encontra refúgio mesmo na hora da morte. A sabedoria é preservada no coração sensato. Não é possível encontrá-la entre os tolos. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é a vergonha para qualquer povo. O rei se alegra em seus servos prudentes, mas se enfurece contra os que o envergonham. Em Provérbios de Sabedoria, capítulo 15,
Esse é um clássico, né? Aqui é um clássico. O verso 1 do capítulo 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Sabe, aquele momento que você ouve uma palavra, se você pega bem aqui a questão do trânsito, né? Se você revida, você vai despertar, é a segunda palavra, né? Você recebe uma palavra, você dá de volta e aí o negócio já enrijece. Mas uma palavra branda desvia o furor. Acho que no trânsito todo mundo acha que tá certo, né? Acho que trânsito é uma coisa assim, né? Todo mundo acha que tá certo. E é complexo no calor dos ânimos, né? Ainda mais lidando com o ímpio, você fazer com que a pessoa entenda, né? Que talvez ele que estivesse equivocado, ou mostrar o seu ponto de vista, não tem como. E aí, nesse momento, às vezes a coisa mais certa a fazer é você pedir perdão mesmo estando certo. É a única forma de aplacar a ira. Eu lembro oportunidade que aí teve um equívoco assim no trânsito e eu achava que eu estava certo e o cara também achava que ele estava certo. E aí eu sei que é aquela coisa, fica aquela tensão assim, aí sei que eu parei o carro, ele parou também do lado, baixei o vidro e olhei para ele, botei o dedo assim e disse: me perdoa, eu tô errado. E o cara tava pronto, sabe aquela coisa, pronto para um falar uma coisa, o outro revidar e tal. Eu sei que eu apontei o dedo para ele e disse: me perdoa, eu tô errado. Quebrou o cara. Tudo bem, porque quando você quebra, você se quebranta, desestabiliza. E é bem isso. Não é fácil, não é gostoso, porque sempre tá achando que tá certo. Mas isso é sabedoria. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Quantas pessoas, se tivesse dado uma resposta branda, não teria perdido a vida por conta de pouca coisa no trânsito? Isso é só um exemplo. Assim como dentro de uma casa, em um relacionamento, em uma negociação, uma palavra ríspida acaba com o negócio. Todos levantam da mesa, uma negociação que está quase por ser fechada, mesmo uma palavra fora do lugar, ela enrijece, aí o outro dá o troco, né, na palavra, ou em diferentes contextos. Mas é sabedoria saber que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos despeja a insensatez. Os olhos do Senhor, olha o verso 3 também clássico aqui. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é a árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Palavras suaves são árvores de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. O insensato despreza a instrução do pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Aleluia. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. Há tesouros na casa do justo, mas os rendimentos dos perversos causam problema. A boca dos sábios espalha conhecimento, e o coração dos tolos nada tem a oferecer. Os sacrifícios dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas ele tem prazer nas orações dos justos. Os caminhos dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas ele ama aquele que busca a justiça. Quem abandona o caminho correto sofrerá a disciplina severa. Quem odeia a repreensão morrerá. A morte e a destruição nada escondem do Senhor, quanto mais o coração humano. Uau. Verso 11. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor,
quanto mais o coração dos filhos dos homens. O Senhor sabe de todas as coisas. O zombador odeia ser repreendido, por isso se afasta dos sábios. O coração contente, olha agora, o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Não, isso aqui é muito comum nós vemos lá no encontro. Sexta-feira é coração triste, semblante abatido. Mas no domingo pela manhã, um coração alegre dá uma nova forma para o rosto. Faz sentido? Provérbio de sabedoria. O sábio tem fome de conhecimento, enquanto os tolos se alimentam de insensatez. Para os aflitos, todos os dias são difíceis. Para o coração alegre, a vida é um banquete contínuo. É melhor ter pouco e temer o Senhor que ter um grande tesouro e viver ansioso. Uau! Melhor ter pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Um prato de verduras ao lado de quem você ama é melhor que carne saborosa junto de alguém que você odeia. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. O homem iracundo suscita contendas. Quem se ira facilmente provoca brigas, mas quem tem paciência acalma a discussão. Aleluia. Aleluia. O caminho do preguiçoso é bloqueado por espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada aberta. O filho sensato alegra seu pai, o filho tolo despreza sua mãe. A insensatez alegra quem não tem juízo, mas quem tem bom senso permanece no caminho certo. Planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Olha isso. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. Importante, né? A gente falou isso ontem, antes de ontem, a importância, a necessidade, né, de se viver em conselho, que é a maneira, a vida de Deus. Onde não há conselho, o plano fracassa, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Todos se alegram quando dão a resposta apropriada. Como é bom dizer a coisa certa na hora certa. O caminho da vida leva o prudente para cima, e ele deixa a sepultura para trás. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. Os planos perversos são detestáveis para o Senhor, mas ele tem prazer nas palavras puras. A cobiça traz aflição para toda a família, mas quem odeia subornos viverá. O coração do justo pensa bem antes de falar, a boca dos perversos transborda de palavras maldosas. O Senhor está longe dos perversos, mas ouve as orações dos justos. O olhar animador alegra o coração, boas notícias dão vigor ao corpo. Quem dá ouvidos à crítica construtiva se sente à vontade entre os sábios. Quem rejeita a disciplina prejudica a si mesmo, mas quem dá ouvidos à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria. A humildade precede a honra. Uau. Verso 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. A humildade precede a honra. Anote isso. Dê uma ênfase nisso. A humildade precede a honra. É da natureza humana fazer planos. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do lábio do Senhor. Sempre lembre disso. A gente faz planos, projetos, mas a resposta certa vem do Senhor. Por isso, então eu dependo, eu não posso fazer, não posso pedir, não posso falar meus desejos, claro que pode, mas saiba que Ele é o sim e o amém. Dele é o querer e o efetuar. Nós podemos fazer planos, mas saiba que a resposta certa vem do Senhor. Ainda que pessoas se considerem puras, o Senhor examina a intenção de cada um. Confia ao Senhor tudo o que você faz. Olha agora, confia ao Senhor as tuas obras, tudo que você faz.
e seus planos serão bem-sucedidos. Verso 3. Confie ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor fez tudo com propósito, até mesmo o perverso para o dia da calamidade. Os orgulhosos são detestáveis para o Senhor, certamente serão castigados. Amor e fidelidade fazem expiação pelo pecado. O temor do Senhor evita o mal. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Quando a vida de uma pessoa agrada o Senhor, até seus inimigos vivem em paz com ela. É melhor ter pouco com justiça que ser rico com desonestidade. Olha, provérbio de sabedoria. É melhor o pouco havendo justiça que muitos grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige nossos passos. As decisões do rei têm grande autoridade. Ele nunca deve julgar de modo injusto. O Senhor exige balanças e pesos exatos. Ele determina os padrões da imparcialidade. A maldade é detestável para o rei, pois seu governo é estabelecido sob a justiça. O rei se agrada de palavras que vêm de lábios justos e ama quem fala o que é certo. A ira do rei é como uma sentença de morte, mas o sábio procura acalmá-lo. Quando o rei sorri, há vida. Seu favor refresca como chuva de primavera. É melhor adquirir sabedoria do que o ouro, e é melhor obter discernimento do que prata. O caminho dos justos os afasta do mal. Quem segue esse caminho está seguro. O orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Aqui, né? Você certamente já ouviu isso, né? O orgulho precede a queda. É melhor viver humildemente com os pobres que repartir o despojo com os orgulhosos. Quem ouve a instrução prospera, quem confia no Senhor é feliz. O sábio é conhecido por seu discernimento. Palavras agradáveis são consistentes. A sensatez é a fonte de vida para quem a possui, mas é desperdício disciplinar os insensatos. Da mente sábia vem conselhos sábios. As palavras dos sábios são convincentes. Palavras bondosas são como mel, doces para a alma e saudáveis para o corpo. Há caminhos que a pessoa considera correto, mas acaba levando à estrada da morte. Você viu aqui? 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Você leu isso há pouco tempo, não? Provérbios 14, 12. Lá em Provérbios 14, 12, diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dá em caminho de morte. Agora, Provérbios 16, 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas o final são caminhos de morte. A fonte do trabalhador o faz trabalhar. A fome. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. É bom que os trabalhadores tenham apetite, o estômago vazio os impulsiona. A pessoa sem caráter cria problemas, suas palavras são fogo destruidor. O perverso semeia discórdia, o difamador separa até os melhores amigos. A pessoa violenta engana os companheiros e os leva para o mau caminho. Com olhos semicerrados, as pessoas tramam o mal. Com isso, linda a expressão, né? Com os olhos semicerrados, semifechados, né? Aquela expressão de alguém que está tramando alguma coisa, né? Com olhos semicerrados, as pessoas tramam o mal. Com um riso malicioso, o põe em prática. Os cabelos brancos são a coroa de glória. Aleluia! Coroa de honra são as cãs, são os cabelos.
Olha agora, os cabelos brancos são coroa de glória para quem andou nos caminhos da justiça. Uau! Aleluia! Cabelos brancos são coroa de glória para quem andou nos caminhos da justiça. Ou seja, a idade avançada, para quem andou nos caminhos da justiça, é a glória. Carrega muita glória, muita experiência, muita vida vivida, e certamente vai ser recheado de honra, de sensatez, de sabedoria, né? Então saiba que se você é prudente, você é justo, e está aparecendo aí uns cabelinhos brancos, saiba que é sua coroa de glória. Então, quer elogiar alguém pelos seus grisalhos, diz: olha, você está lindo, a sua coroa de glória, né? Eu notei aqui, eu comecei a sair umas glórias aqui no meu já. Você tem alguma glória aí? Às vezes a gente quer esconder os brancos, né? Mas os brancos são a glória dos justos. Olha o que o provérbio está dizendo. Por que está falando isso? É propriamente você entender que não está falando sobre cabelo, mas está falando que alguém, na sua idade avançada, nos seus cabelos brancos, ele andou nos caminhos justos do Senhor. Você vai ver que a vida dele é recheada de glória, de alegria, né? Porque se tornou uma pessoa sensata no Senhor. Os cabelos brancos são a coroa de glória para quem andou nos caminhos da justiça. Olha agora, 32. É melhor ser paciente do que poderoso. É melhor ter autocontrole do que conquistar uma cidade. Profundo, né? É melhor ser paciente do que poderoso. Todos nós queremos ser poderosos. Mas o provérbio está dizendo: é melhor ser paciente do que poderoso. Ou seja, aguarde a sua vez. Não antecipe os tempos. Tudo está no controle do Senhor. É melhor ser paciente do que poderoso. É melhor ter autocontrole do que conquistar uma cidade. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Aleluia. É o Senhor que é a nossa sorte. Amém. 17. É melhor um pedaço de pão seco e paz do que uma casa cheia de banquete e conflitos. Às vezes a gente acha que a maior tribulação da vida é um problema financeiro. É bem verdade que problemas financeiros, eles causam muitas tribulações. É verdade. Sempre Satanás, ele quer comprometer a prosperidade, as finanças. Mas sabe de uma coisa? O provérbio está dizendo, olha o provérbio de sabedoria. É melhor um pedaço de pão seco e ter paz que uma casa cheia de banquetes e conflitos. Você tem uma alegria de ter filhos à sua volta, um esposo, uma esposa, tem paz e você consegue viver em paz, tem alegria dentro da sua casa. Embora tenha muitas dificuldades, embora muitos desafios, irmãos, nenhuma guerra é pior do que a guerra de dentro de casa. Nenhuma guerra é pior do que a guerra dentro de casa. Toda guerra exterior, ela é ainda menos danosa do que a guerra interior. Por isso que ter uma família, ter irmãos, você pode passar o pior momento da sua vida. Não estou dizendo que as outras guerras elas não sejam difíceis, horríveis, amedrontadoras. Mas sabe, quando você encontra dentro de casa um lugar de refúgio, um lugar de descanso, você olha para o lado e sabe que tem alguém ali não acusando você, não condenando, mas pegando pela sua mão e dizendo: nós vamos junto, amor. Você tem filhos, sabe que tem paz, tem alegria. E por vezes eles nem sabem o que está acontecendo. Essa guerra exterior. Mas você vai ver que aquele ambiente motiva você. Só saber que tem uma pessoa do seu lado em concordância. Todas as guerras, elas se tornam capazes de serem enfrentadas. O grande problema é quando tem guerra fora,
e guerra dentro. Não existe guerra maior do que a guerra dentro de casa. Por isso que é melhor um pedaço de pão seco e ter paz do que uma casa cheia de banquetes, mas cheia de conflitos. O servo prudente governará sobre o filho que envergonha o pai e terá parte na herança com os filhos de seu senhor. 17, verso 3. O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. Olha o verso 3. O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. Pequena? Filha? Um minuto só. Você sabe que enquanto tem barulho numa casa, tá tudo bem. Enquanto as coisas estão caindo, estão quebrando, é uma caixa andando pelo meio da casa, é um patinete, tá tudo em paz. Mas quando há silêncio em uma casa, algo de errado tem. Tem algo de muito errado acontecendo. Eu vou ouvir o que está acontecendo aqui em casa. Um minutinho só. Aleluia. O Senhor tem sido bom conosco. Ela está ali com a Bíblia dela, lendo a Bíblia dela quietinha, sentada. Fogo prova a pureza da prata e do ouro. Mas o Senhor prova o coração. A pessoa má gosta de ouvir maldades. O mentiroso dá atenção às palavras destrutivas. Quem zomba do pobre... Quem zomba do pobre insulta seu Criador. Quem se alegra com a desgraça alheia será castigado. Os netos são coroa de honra para os idosos. Os pais são o orgulho de seus filhos. Lindo, né? Os netos são coroa de honra para os idosos. Os pais são o orgulho de seus filhos. Não convém ao tolo falar com eloquência, e muito menos o governante mentir. O suborno é como um amuleto da sorte. Quem o oferece sempre alcança o que quer. Quem perdoa a ofensa mostra amor, mas quem insiste nela separa amigos. Uma repreensão é mais eficaz para o prudente do que 100 açoites para o tolo. Olha isso. Uma repreensão, uma fala, uma correção é mais eficaz para o prudente do que 100 varadas, 100 açoites, punições para o tolo. A pessoa má sempre procura razão para se rebelar, por isso será severamente castigado. O rebelde não busca senão o mal, por isso o mensageiro cruel se enviará contra ele. Provérbio de sabedoria. A pessoa má sempre procura razão para se rebelar. Sabe aquela coisa? Eu percebo, né, o contexto de Jesus, olhando para a vida de Jesus, ele andando em meio aos religiosos, e os religiosos buscando algo que Jesus falasse, que eles pudessem incriminar Jesus. É horrível você estar em ambiente que as pessoas, elas buscam algo em você para se ressentir. É uma fala sua para se ressentir. Uma fala sua só para elas se tornarem vítimas. É um procedimento, é algo que você disse, é um movimento que você fez. A pessoa, ela não está nas suas... É aquela coisa, né? Quer ver?
é o funcionário que ele não tem mais responsabilidades com a empresa, ele está desgostoso, mas ele não tem hombridade. Ele entra pelo caminho dos covardes, em que ele começa a faltar e ser imprudente com suas responsabilidades no trabalho para provocar ser demitido. Porque ele tem intenções em ser demitido de ganhar direitos. E ainda assim, vai lá e coloca na justiça para tirar mais ainda. Só que, na verdade, é a pessoa que quer sair. Não foi a empresa que queria enviar. Isso é covardia. Porque olha o provérbio, porque a pessoa má sempre procura razões para se rebelar. É que ela vai dizer, nossa, eu nem queria mesmo me colocar para a rua. Não, foi ela que provocou. Ou seja, a pessoa não quer mais determinado ambiente, aí começa a ser prolixa, começa a ser indiferente, começa a ser irresponsável, só para provocar que a outra pessoa reaja. Procura meios para se rebelar, procura vias para sair como vítima. É muita covardia. Irmãos, aprendamos isso. Seja honesto com aquilo que você pensa, com as suas posições. Não torne ambientes. Não procure motivos para se rebelar. Seja honesto. Às vezes a pessoa não quer mais determinada coisa, não quer mais determinada responsabilidade, determinado relacionamento, determinado ambiente, determinado emprego. Você não quer mais. Seja honesto. Como é complexo, né? Quando uma pessoa, diante de um momento da sua vida, ela precisa ser honesta e dizer, olha, eu não dou conta disso, eu não quero mais isso, eu não estou gostando desse emprego, eu não estou gostando. Ok. E é justo que a pessoa fale isso. Agora, provocar motivos para que as outras pessoas reajam à sua indiferença, para a pessoa sair como vítima ainda, é muita covardia. Porque a pessoa má, ela sempre procura razão para se rebelar. Mas tem uma coisa, certamente ela será castigada. O provérbio está dizendo que quando a pessoa usa de covardia, de motivos, arranjar motivos para se rebelar, para ser inconsequente, para ser prolixa, para ser indiferente, para se vitimizar, ela será severamente castigada. Você não precisa ir pelo caminho daqueles que são severamente castigados. Quando você estiver descontente com alguma coisa, seja honesto em falar. Eu percebo tanta falta de honestidade nas pessoas. Seja honesto. Ela vai lá e diz, olha, isso aqui sou eu. Eu vejo isso, pessoas quando vão transitar, já falei sobre isso, mas pessoas quando vão transitar de ambientes, parece que as pessoas, a maioria das pessoas, não sabem encerrar ciclos. Você já percebeu? Falta muita instrução, né? Andar em honra. Ciclo de honra. Ok, viveu 15 anos, 20 anos em determinado lugar. Agora, não precisa deixar esse ambiente sem honra. Pode deixar esse ambiente com muita honra. Seja um emprego, uma pessoa lá, de uma parte da sua vida, colocou lá, aquilo lá foi um lugar que abençoou a vida da pessoa também. Sabe, determinada profissão, determinado emprego, determinada empresa, determinado ambiente, determinada igreja, determinado ambiente, não sei. Mas aquilo foi bênção para os dois lados. E aí, a pessoa não sabe acabar ciclos bem. Ela precisa o quê? Ela precisa procurar razão para se rebelar, para poder deixar aquele ambiente. Por quê? Porque ela não quer ser honesta em dizer que ela não quer mais. Então, a pessoa sempre provoca ser abandonada, mas não quer se colocar num lugar de honestidade. Olha só, isso é profundo demais aqui. Vamos lá.
Ontem tivemos um tempo de mesa com nossos líderes da outra igreja e foi muito redentivo. Pedimos perdão, fomos abençoados por eles e eles disseram que foi um fôlego que eles ganharam ontem. Aleluia. Aleluia. Isso é redentivo. Olha o evangelho aqui. Estou notando esse ambiente, acho que alguns irmãos têm relatado isso, que a mensagem, né, o evangelho está fazendo. Irmãos, isso aqui é redentivo. É o evangelho que está provocando humildade, a gente vai, encerra ciclos. E uma coisa, sabe, sempre há tempo para a restituição, para a redenção, né? Ou se acabou um ciclo em determinado lugar, em determinado ambiente, é o caminho, né? Falamos sobre o caminho de Jó, né? Volta para o lugar, a gente foge das conversas que nos confrontam, né? E é isso que está acontecendo agora. Muitos dos irmãos relataram isso, que a partir dessa mensagem, isso tocou profundamente. Glória a Deus. Olha, já ouvi aí uns 10 testemunhos já. E quem tiver mais pode ir falando aqui, porque isso vai fortalecendo, né, as nossas convicções. Eu quero parabenizar por isso, viu, Fábio, Helena, enfim. Glória a Deus. Deve ser assim. A gente deve transitar de ambientes com honra. Não precisa ser debaixo de maldição, debaixo de rebeldia, debaixo de desprezo. É que muitas vezes não aprendemos assim, né? Eu sei que eu não sou ingênuo de achar que todo o ambiente que a gente sai também tem uma ótima compreensão. Eu percebo que existe muitos ambientes, falando agora do contexto de igreja, líderes que não sabem ser deixados. Por outro lado, a gente há de perceber, né, de convir comigo que é muito ruim ser deixado, e às vezes a maioria não sabe como fazer e faz, e líderes são muito machucados, né? Pastores, a pressão, e eu falo aqui para você, de uma forma você não precisa ter dó, mas deveria ao menos ter compaixão. O peso, a vida ministerial, ela não é um peso, porque é pela graça de Deus, é o Senhor que fortalece, é o Senhor que dá força, que sustenta, mas existe algo que eu e você precisamos discernir. Nós, por não termos um contexto judaico, a gente não tem muita noção a respeito dessa honra sacerdotal. No Velho Testamento existe uma honra aos sacerdotes. Aí nós transitamos basicamente em duas vias. Ou no endeusamento hoje de um líder espiritual, seja um pastor, seja um bispo, seja um líder, enfim. Aí tem essa persona, esse endeusamento, é um semideus. E aí a pessoa vira fã. Eles não são discípulos, eles são fãs. Mas são os mesmos que vaiam, os mesmos que aplaudem com intensidade, os mesmos que condenam e dizem, crucificam. Então eu sei que muitos líderes, por serem muito machucados, eles não sabem ser deixados e aí impõem, e às vezes só reproduzem também ambientes, né? Porque toda pessoa que sai de um ambiente está debaixo de maldição. Eu questiono isso em relação a nós. Eu não fico questionando os outros, não fico questionando outras igrejas, mas eu tento cuidar com isso. Eu sei, a pessoa pode estar conosco em determinado momento, pode deixar de estar. A única coisa que eu peço, irmão, honestidade. Bata no peito e assume. Diz, olha, eu estou saindo por conta disso. Tá tudo bem. Quando você é honesto, irmão, eu faço questão. Eu já enviei irmãos dizendo, irmão, não faz sentido ficar aqui conosco. Porque eu estava percebendo para a pessoa que não tá fechando, está sendo um peso para ela e um peso para os irmãos. E ela não precisa ficar ali, debaixo de uma culpa, né, sendo que ela não teve revelação para aquilo. E tá tudo bem. E eu não tem motivo nenhum para ficar amaldiçoando a pessoa. Olha só, Deus vai te pegar, falar que tu vai voltar aqui de joelho. Meu Deus. E não são poucos deles que fazem isso, nesse controle, nessa tirania. Eu entendo que só aprenderam isso dessa forma, né? Toda pessoa que sai de determinado ambiente tá no inferno. Isso é muito ruim. Por outro lado, você vai ver que são muito machucados também. Pessoas são muito desleais, muito desonestas em muitos procedimentos seus.
Não precisava ser assim. É muito perigoso quando se amaldiçoa a mão que abençoou por muito tempo, ou por pouco tempo. Nunca faça isso. Não amaldiçoe a mão que te abençoa. Não sai de um relacionamento que você teve há 5 anos, 10 anos, e você dizendo que é a pior pessoa do mundo, porque não é. Seja honesto. Foi essa pessoa que você se apaixonou. E a pessoa diz, mas a pior pessoa da minha vida. Não é, né? Você teve muitos, você teve muitos momentos de alegria, momentos de prazer. Teve. Ok, daí depois você começou a conhecer outra de coisa, conflitos e tudo mais. Mas as pessoas, a gente precisa ser coerente. Tá, pastor? Então quer dizer que não. Então é tudo meio maravilha, todo mundo é bom. Não estou dizendo isso. Mas seja coerente. Esse negócio que é a pior pessoa do mundo é mentira, porque você não se apaixonaria pela pior pessoa do mundo. Para você, em algum momento, foi a melhor pessoa do mundo, ao ponto de você dar a sua vida por ela. Confiar. Ok, depois aconteceram coisas e tudo mais, tudo bem. Mas qualquer relação vai ter seus desafios. Agora, a falta de honestidade é muito problemática. Quando as pessoas usam de covardia. Porque a pessoa má aí fica buscando sempre razão para se rebelar. Faça isso. Vai sair de uma empresa, não precisa provocar faltas. Você não provoque a demissão, vá lá e peça. Converse. É muito mais honesto. Confia no Senhor. Mas aí eu vou perder meus direitos. Claro, mas está ali olha só, está ali pelo dinheiro ou pela vocação. Entendeu? E a gente se corrompe nas nossas motivações. A gente não é honesto, a gente está ali por causa do dinheiro. Mas se alguém nos medir por causa de dinheiro, também Deus do céu, né? Está me medindo por causa de dinheiro, está me julgando porque eu sou pobre, está me julgando porque eu não tenho. A gente faz isso com a empresa. Com a empresa que a gente está. A gente também estabelece a relação, faz um comércio. Tá entendendo? Muito ruim. Então, assim, ser honesto. Honesto com seus sentimentos. Olha, eu estou descontente com algumas coisas. Mas eu estou aqui falando, não é para me ressentir e procurar motivo para me rebelar. Eu estou procurando aqui forma de nós resolvermos isso. Porque quem se ama, quando briga, briga para unir, não para dividir. Isso é honestidade. Mas a pessoa perversa, a pessoa má, sempre procura motivo para se rebelar. Ser honesto. Honestidade, palavra, todo contexto com alguma coisa. Irmãos, uma coisa, nós como igreja, que eu falo para você. Você tem liberdade de falar qualquer coisa. Desde que haja compromisso e responsabilidade de ouvir qualquer coisa. O problema das pessoas que se rebelam é que elas falam tudo que pensam, estão descontentes, mas não suportam, elas viram as costas e saem. Aí é covardia. No momento que está saindo de um determinado ambiente, determinada empresa, determinada relação, a pessoa está encerrando o ciclo. Aí é muito órfão, né? Porque fala tudo que quer, vira as costas e foge. Isso é covardia. Aí eu não aceito. Uma pessoa falar mal e não dá possibilidade da outra pessoa defender ou explicar alguma coisa, aí é covardia. Então, tá tudo bem. Vai transitar de algum lugar, ok? Não estou dizendo que toda pessoa que transita, eu concordo que essa transição ela está correta. Né? Cada um tem as avaliações. Uma pessoa pode estar saindo de um lugar porque ela não suportou o tratamento de Deus na vida dela. Alguém ela pode estar sendo honesta, mas erradamente ela está errada nas suas motivações. Mas isso não impede que ela seja honesta. Diz, olha, eu não gostei da sua repreensão lá no trabalho, eu não gostei da sua repreensão. E isso gerou um ambiente para mim que eu não estou suportando. Tá bom. A pessoa é honesta em falar isso. Ok. E ela sai daquele ambiente. Ok. Mas não quer dizer que por ela ter sido honesta, as motivações que levaram ela a sair daquele ambiente estão corretas. Porque eu vendo isso, eu posso dizer, irmão, mas é um teste para a tua vida. Mas também não quer dizer que em determinado momento aquela pessoa, aquilo lá seja sempre só teste para a vida dela. Realmente pode ser um ambiente que não tem mais como conviver. Também pode ser. Fato é que precisa haver honestidade.
Os maus, eles sempre procuram motivos para se rebelar. Procuram motivos para ser demitido, procuram motivos para o outro na relação falar alguma coisa. Aí a pessoa sempre se coloca numa posição de vítima. Ela não fala nada, mas provoca. Tá ali. E tá fazendo coisas erradas. Tá procedendo de forma errada, mas não fala nada, só foge. Aí quando alguém sinaliza alguma coisa, olha só o que estão fazendo comigo. Olha, então eu não presto mais. Não, só está dizendo que você, no seu emprego, você está sendo inconsequente. Então me coloca para a rua. Então ninguém te falou que era para colocar para a rua. A gente só está dizendo que o teu procedimento aqui, no teu trabalho, não está sendo legal e precisa ajustar isso. Mas aí a pessoa já se sente rejeitada, porque ela procura motivo para se rebelar. Não, então me coloca para a rua, então. Tá vendo? Isso é muita falta de honestidade. Isso é covardia. Então eu sei, tratando isso em ambiente ministerial, eu sei que em muitos lugares as transições, elas são mal vistas. Porque, mais uma vez, quando você vai para esse lugar, essa posição também de ser deixado, você vai ver que não é a coisa mais confortável do mundo. Por outro lado, eu percebo, eu entendo que é lícito quando há transparência. Não tem problema nenhum com isso. Quando a pessoa é transparente, sincera. Já tiveram irmãos mesmo que disseram, pastor, a gente está indo assim, a gente se encaixa melhor assim, desse jeito. Eu disse, aleluia. Vocês acham que vocês vão frutificar lá? Sim, a gente se encaixa melhor dentro dessa visão. Aleluia. Eu acho que também, quando você é maduro, aquilo que define as nossas transições ministeriais é a palavra. Porque o que define uma vida cristã é a palavra. Ok. Também uma coisa que eu acho que tem uma coisa que é a linguagem, né? Às vezes a pessoa, ela tem gente que fala a linguagem dela. Ok, tá tudo bem com isso. É bem verdade que existem linguagens que nos confrontam, daí não é a forma, é que é o conteúdo mesmo, só que a pessoa diz, não, é a linguagem, não. Porque João Batista pregando não é nada, é um pouco mais confrontador, né? Aí a pessoa diz, não, o pastor lá é muito duro, né? Não, é que a mensagem confronta aquilo que ela precisa mudar, tá entendendo? Ela vai dizer que é linguagem, não. Então, eu sei, cada um, irmão, quando a pessoa vai... Outra coisa, né? O que é esse caminho muito desleal? Quando a pessoa, ela avalia por aquilo que ela sente. Não, mas eu me sinto assim. Bom, mas se a pessoa vai para uma conversa e diz que se sente assim, como é que o outro muda o sentimento dela? Olha só, quando Pedro e Jesus, quando os discípulos estão dizendo para Jesus, olha, Jesus, a tua mensagem está sendo muito dura. E por conta disso, tem gente saindo da tua church. Eles estão indo tudo para outra igreja. Eles estão abandonando. Aí Jesus pergunta, claro que é o Jesus que tem relação com eles, é o Jesus que diz, diz para eles, olha só, vocês não querem ir junto com eles? Tem liberdade para isso. Jesus estava dando liberdade para isso. Aí, o que Pedro responde? Para onde iremos nós, se só tu tens o quê? Se só tu tem luzes, um prédio legal, um telão de LED, é isso? Se só tu tem uma linguagem adequada, é isso? Não. Se só tu tens palavra de vida eterna. Aí, ou seja, qual é a base para Pedro dizer nós não vamos para outro lugar? Não é porque Jesus era o melhor, o cara mais top. Porque isso não é o líder. Nossa, que linguagem esse pastor tem. Mas essa linguagem não sustenta fé. A igreja moderna também não sustenta fé. O pastorzão, nossa, como ele é cheio de amor.
Nossa, uma pessoa mansa, calma também, não é isso que vai definir. Às vezes esses são os critérios que a gente gosta de estabelecer para estar no lugar. Nossa, gostei porque o pastor é muito calmo. O outro diz, não, gostei que o pastor é mais enérgico. Gosto de gente assim, tá bom. Mas esses critérios ninguém permanece na fé por conta disso. Sabe qual é o critério que a gente deve estabelecer para cravar nossas raízes ministeriais, ou do chamado propósito? Palavra de vida eterna. Ele deve permanecer no lugar que tem palavra de vida eterna. É isso aqui que vai definir. Porque, vamos lá, performance por performance, sempre vai aparecer alguém melhor que você. É só olhar aí no Guinness Book, livro dos recordes, sempre aparece alguém quebrando o recorde. Aí o cara corria abaixo dos 10 segundos. Tá, beleza, agora tem uma galera que corre abaixo dos 10 segundos. 100 metros rasos. E aí? Sempre vai aparecer alguém melhor. A questão, mais performático. A questão é, o que deve nos definir uma vocação, um chamado, é a palavra que nós temos para estar naquele ambiente. Portanto, se não é a palavra, a gente sempre vai, porque o emprego tem um salário bom. Porque a empresa tem um ambiente bom e o gestor é muito legal. Beleza, na hora que trocar o gestor, acabou o propósito, acabou o plano, acabou a vocação. Tá entendendo? Isso não pode definir a nossa vida. Então, eu finalizo essa leitura, esse entendimento aqui. Honestidade é uma virtude. Sabe, ser honesto. Como é complexo, muitas pessoas não querem ser honestas. E é necessário ser honesto. Um vínculo de transparência. E, olha, isso aqui, eu estou descontente. Você pode ficar descontente. Pode ficar descontente com as coisas e falar. Mas agora, esteja também aberto para ouvir. Porque a responsabilidade daqueles que falam é muito maior do que aqueles que ouvem. Então, assim, a pessoa pode estar descontente com o seu líder do GC? Pode. Pode estar descontente com o seu patrão? Claro que pode. Mas aí a pessoa prefere não falar. Mas daí alguns ficam assim, não, mas olha só, eu não sei se eu posso falar. Mas para os outros, tu não tem dúvida que tu pode falar para os outros? Para se ressentir, falar para quem não resolve o problema, não tem dúvida. Só tem dúvida de falar no lugar certo. De falar, você pode discordar do pastor? Claro que pode. Falei aqui. Dizer que você discordar e vir em consequências, por favor, pegue o telefone. Eu faço questão que você faça isso e ajuda você a fazer. Liga pro pastor Adroaldo. É meu pastor. Liga para ele. Esse pastor, não sei o que está acontecendo com ele, não. Está pregando outro evangelho. É outra coisa. Você tem liberdade para isso. Você tem liberdade. Agora, esteja aberto também a não ser criar motivos para se rebelar e depois que falar, virar as costas e sair. Aí é covardia. Então, quando falar, fica para ouvir. Porque quando falar é para edificar. Ou é só para se ressentir? O mundo é assim, fala, vira as costas e vai embora. Fala tudo na cara. Eu falo na cara. Pois é, mas não ouve na cara também. Fala na cara, mas vira as costas e vai embora. Tem gente que diz assim, acho que é super verdadeira. Eu sou verdadeira mesmo, porque eu falo o que eu tenho que falar, eu falo na cara. Mas só para machucar. Mas também para ouvir, ouve na cara, ou vira as costas e vai embora. Entendeu? Então, assim, a gente deve entender que sempre, vamos lá, quem numa relação vai estar mais exposto? Quem fala ou quem aprende? Numa sala de aula, quem está mais exposto? O professor ou o aluno? Quem tem mais responsabilidade, o professor ou o aluno? Mas a gente acha que é nós que temos que aprender o conteúdo para fazer as provas, que o professor não tem responsabilidade nenhuma. E tem responsabilidade naquilo que ele ensina o tempo inteiro. E o tempo inteiro você está avaliando, e vocês estão avaliando o que ele está falando. E aí, então, ou seja, é muito mais fácil criticar o professor do que o aluno. E aí a gente precisa medir. Mas olha só, olha o que ele falou. Pois é, mas você fala um monte de coisa também inconsequente, mas a proporção do seu erro não é vista. E porque o outro, a régua para ele é altíssima. Com a mesma medida que medir lá, vai medir aqui. Quando a gente se torna minimamente honesto e sensato, a gente vai dar margem. Às vezes eu fico percebendo isso. Mas olha, o meu líder fez isso, falou isso, aquilo outro. Pois é, cara, ele suporta a tua vida, e aí sendo suporte, né?
dá suporte na tua vida, faz 3 anos ele te ama. Quantas inconsequências, quantas vezes esse cara ainda atrás de ti e tal. Agora ele teve um erro contigo, que tu, na verdade, não, pode ter errado mesmo, não tem problema nenhum. Ou que tu avalia que foi errado. Aí, por conta disso, tu abandona. Ah, entendi. Então, ele foi 50 erros que tu teve, sempre teve atrás, coisas bagulho que tu fez, te amou. Agora, uma consequência deles vira as coisas e vai embora. Ah, mas é muita covardia, né? É muito intolerante isso. A régua do perdão, onde é que tá? A não ser que uma coisa gravíssima. Não, ok, vamos sentar e vamos conversar então. Você percebe? A pessoa é igual filho. Passou a vida inteira errando. Chegou nos 14 anos, viu o erro do pai. Pega e agora acha que vai desonrar o pai o resto da vida por causa de um erro. Não, filho. Tu vive errado faz 14 anos. E o pai amando, te ensinando agora porque tu percebeu um erro, quer dizer que desqualificou tudo. Não, o erro, vimos ontem, o erro não desqualifica a autoridade. Amém? Sabedoria isso aqui, irmãos? Sabedoria, né? Essa é a palavra de Deus. Tem outra situação aqui, já vi separação assim, a mulher não querer mais e provocar a separação. Olha aí, ó. Para que o homem perdesse a razão. Isso, agora entendi. A mulher não querer mais e provocar a separação, para que o homem perdesse a razão. Agora, situações como essa, verdade. Isso é um baita exemplo, muito, né? É óbvio que vai ter coisas em consequências que a pessoa vai dizer, não, mas isso aqui não justifica. Realmente não justifica. Mas vamos lá. Uma mulher que deixa o homem sem cama. Deixa sem cama. Aí passa uma semana, passa 2 semanas, passa 3 semanas e tal. Peraí, a Bíblia diz... Bom, isso aqui dá horas, assim, para nós conversar, para nós não cairmos nos extremos, né? Mas sempre guardando aqui no nosso ambiente, aqui está carregado de responsabilidade aqui. Mas assim, a Bíblia diz que o corpo da mulher é do homem é da mulher. O inverso é verdadeiro, o homem deixar a mulher sem cama. Acredite, mas tem, não são poucos, tá? No começo, quando são jovens, a gente fica dizendo, não faz. Depois que casa, a gente fica, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. É outra pregação, mas olha só. Aí deixa. Beleza. Aí fica levantando um muro, os muros do ciúme, mas não rega o jardim. Levanta muros de ciúme, mas não ter responsabilidade de gerar ambiente. Quando acha que a cama é definida pelo sentimento. Irmão, se a cama é definida pelo sentimento, não tô dizendo também que todo mundo é uma máquina, mas também a gente não pode cair no extremo de achar que cama é resultado do que a gente está sentindo. Se cama é resultado do que a gente está sentindo, o casal está sentindo, trabalho também é. E você vai para o trabalho porque você sentiu vontade? Hoje eu tô morrendo de vontade de abrir um valo em picareta. Quem é que sente vontade disso? Ou seja, existem coisas que a gente vai fazer porque é responsabilidade. Não é porque a gente está sentindo. Mas isso aí não é uma verdade. Não, é que o amor é uma decisão. É que muitas vezes a gente quer estar sentindo, olha, a aliança, né? Não, é pela aliança, não é pelo que eu estou sentindo. Isso vai guardar a vida do outro. A gente prefere colocar muros, colocar rastreador no celular. Não precisa. Só gera o ambiente dentro de casa, gostoso de se estar. Faça da cama um jardim de delícia. Não vai ter motivo para sair de casa. Mas muitos, segundo esse exemplo aqui que a Ariane sinalizou aqui, já vi separação assim, a mulher não quer mais, aí provoca o quê? Deixa o cara sem cama. Aí o cara vai ser o quê? Vai cair na inconsequência, vai cair na masturbação, vai cair na pornografia, e aí depois vai procurar uma relação extraconjugal. Aí o que vai sair pela história? Quem é o ruim da história? O marido, o homem, que traiu a esposa. Claro, porque ninguém viu toda a inconsequência, pura covardia. Você percebe? Aí nós vamos entrar num ponto aqui. Alguém vai dizer, pastor, mas não justifica.
É verdade, não justifica. Ele precisava ser fiel, não justifica. Por isso que a Bíblia orienta, não dê margem para isso. Não justifica. Mas agora, justifica, também é justificável alguém tratar a relação dessa maneira? Abrir mão das suas responsabilidades? Você está percebendo? Então, essa falta de honestidade, você vai perceber que a pessoa provoca algo para se ressentir. Provoca algo para sair como vítima. E depois a pessoa diz, eu fui traído. A gente precisa ser honesto. Diz, não, eu deixei muita brecha para isso. Eu converso com pessoas já que fazem uma leitura da vida dos seus pais, da vida de pessoas que conheceu, que diz o seguinte, eu sei, lá em casa aconteceu isso, mas meu pai ou minha mãe deixou muita brecha. Ele ou ela saiu como vítima na história, mas assim, deixou muita brecha. Interessante, né? Porque no Éden, vamos lá, sabe por que Eva ouve a serpente? Porque Adão descuidou dela. Entendeu? Então, se Adão não estiver falando, a serpente vai falar. Depois ele foi justificar para Deus, Deus, o que aconteceu, Adão? Onde é que tu estava? Foi a mulher que tu me deu. Covarde. E a primeira coisa agora, coloca a culpa nela. Só que o Adão, quem é o Adão aí? Quem é o cara? Quem é que dá visão de destino? Quem é que é para falar? Porque, Adão, o teu silêncio, irmãos, entenda uma coisa, se nós não estamos dando destino para dentro de uma casa, tem alguém dando. Se você não fala sobre coisas profundas com a sua esposa, alguém vai falar. Se a gente não tem conversas redentivas e conversas profundas com os nossos filhos, alguém está falando com eles. Não existe neutralidade. Não existe neutralidade. Se só tem conversa, se a relação é só uma relação protocolar e não tem conversa profunda, sabe que a sua esposa, alguém vai conversar com ela, é a serpente. Estou dizendo, alguém aqui vai procurar na internet, estou dizendo, a serpente vai falar com ela. Estou falando de coisas espirituais, que pode também ter coisas práticas. Com os filhos é a mesma coisa, Satanás está falando o tempo inteiro. Portanto, a pessoa má sempre procura razão para se rebelar. Mas sabe uma coisa, por isso será severamente castigado. Honestidade. Eu creio que o Senhor nos levanta como uma igreja carregada de honestidade. Quando temos discussões, quando temos situações para resolver, é todo mundo muito empenhado em ser verdadeiro. Quer dizer que não tem erros. A gente não tem equívoco, não passa do ponto. A gente só precisa ser honesto. E com a mesma medida que nos medir, a gente vai medir. Ou com a mesma medida que a gente medir, a gente será medido. Então, se a gente foi inconsequente, né, e foram pacientes conosco, quando alguém errar com você, seja também. Se tem alguma coisa para tratar, vai lá e seja verdadeiro. Algumas pessoas aí, para sair bem de um lugar, dizem assim, no máximo que conseguem falar assim, não, mas Dá um exemplo. Tá, mas o que é que está acontecendo? Por exemplo, uma empresa, né? Aí a pessoa, eu tô saindo da empresa. Nossa, mas olha só, tu tem uma vida aqui dentro, tu é uma pessoa muito benquista, né? A nossa relação tem algum problema? Alguém te machucou? Alguém falou alguma coisa? Não é nada. Não, mas alguma coisa precisa falar, porque tu tá saindo. Não quero nada. Quero dizer, meu Deus, eu amo essa empresa, amo as pessoas que estão aqui, amo o meu salário, tô contente com isso, mas não quero mais. Tá, mas alguma coisa, só fala para sinalizar, porque a gente não queria te perder. Olha o patrão falando, o gestor falando. A gente não queria te perder. Tu é alguém muito necessária aqui. É o salário? Não é. As pessoas estão aqui? Não, é coisa minha. Não é problema com ninguém. É problema comigo mesmo. Parece justo isso? Parece, né? Porque a pessoa está dizendo, não é um problema com ninguém. Ou seja, nossa, a pessoa não está rebelde. Não caracteriza. A rebeldia é verdade, não caracteriza. Porque a rebeldia é quando a pessoa sai falando mal, tentando levar o outro junto ainda.
causando divisão entre irmãos, falando mal. Não ouve, vira as costas e vai embora. Tá. Ela ainda tenta outros funcionários. Se rebeldia. Mas não, ela só tá falando, não, é uma coisa comigo mesmo. Tá bom. Olha só como isso é injusto. É desonesto. Não é rebelde, mas é desonesto. Vamos fazer o inverso? Vamos fazer a prova real? Vamos. Olha, nós estamos te demitindo aqui. Tem 17 anos de empresa e nós estamos te demitindo. Você, 17 anos de empresa, você está trabalhando, tá tudo bem, ninguém sinalizou nada, você está trabalhando bem, está dando resultado. E aí alguém chega e diz, você está sendo demitido. Qual é a sua pergunta? Por quê? Correto? Porque caso você esteja sendo inconsequente em alguma coisa, você gostaria de tentar acertar, correto? Correto. Mas daí o patrão diz assim, ou o CEO, ou o gestor, ou o RH diz assim, não, você é uma ótima pessoa, sua relação aqui é ótima, você é um funcionário exemplar, você está entre aqueles que dão mais resultado para essa empresa. Mas sabe uma coisa? Não é nada contigo não, é conosco. Eu não estou passando um momento, é comigo mesmo. Não tem a ver contigo, tem a ver comigo. O que você acharia disso? Honesto? Não, né? Ou seja, daí não vale. Ah, entendi. Então, se alguém falar, ou vamos aplicar agora para o ambiente da vida da igreja. Ah, tô saindo. Tá, mas por quê? Não, vou para outro lugar. Por quê? O outro diz, não, nem sei para onde eu vou. Então, peraí, então tem algum problema, porque Deus envia. O lugar certo. Tá bom, mas tá tudo bem. Mas só ser, ok, quais os motivos, então? Pode sinalizar. Não quero falar sobre isso. Isso é muito covarde. Porque não dá nem achando de eu saber o que vai acontecer, mas fala alguma coisa, algum pecado, algum erro, alguma inconsequência, alguma coisa que tu viu e tal. Não, nada disso, é coisa comigo mesmo. É conflito eu comigo mesmo. Tá bom, vamos fazer o inverso. Irmão, nós estamos te desligando da vida da igreja, da membresia do corpo de Cristo. E você pergunta, por quê? Não, nada contigo, tu é uma pessoa maravilhosa, um irmão maravilhoso, olha, é uma pessoa exemplar. É gostoso de andar contigo, mas é que eu, pastor, estou com um conflito comigo mesmo. Você aceita? Não, né? Então não faça o inverso, não. Seja honesto. Quando você for transitar em algum ambiente, seja no emprego, seja um relacionamento, seja uma igreja, honestidade. Eu louvo ao Senhor, porque o evangelho tem trazido luz, está saindo a luz, ao ponto de irmãos aqui, voltar lá no lugar onde transitaram, mas não tinham resolvido, e agora o evangelho, isso aqui é caráter, isso aqui é honra, voltando lá, fechando porta de maldição, de desonra, de deslealdade, ou muitas vezes de desonestidade, não foi nem rebeldia, mas foi desonestidade. Não foi honesto, não conseguiu ser sincero. Agora volta lá e diz, olha, eu quero aqui, preciso pedir perdão, ou preciso deixar as coisas claras, ou precisa pedir a bênção, ou precisa sinalizar, porque às vezes a pessoa cuidou tanto tempo, depois simplesmente vira as costas e vai embora. É assim que se termina a relação. Eu muitas vezes, né, a pessoa manda um WhatsApp, disse, mas eu não recebi, quando essa pessoa veio para a vida da igreja, eu recebi ela, passei horas sentado numa cadeira, conversando com ela, chorando. Todas as decisões, os aconselhamentos, não coloquei uma inteligência artificial. Fui eu que fui lá, sentei com a pessoa. Aí agora, para finalizar a relação, é pro WhatsApp, nem respondo. Não é assim. Então isso é hombridade, isso é honestidade, isso é sinceridade. A pessoa má sempre procura razão para se rebelar. Por isso, será severamente castigado. Só lendo outros comentários aqui, preciso compartilhar também, hoje sua palavra está testificando tudo isso. Após minha oração hoje de manhã e na minha meditação sobre DNA ontem, do nada recebo um áudio da minha ex-diretora dizendo que foi ministrado em honrar a vida das pessoas que foram servos de Deus em sua vida, seu trabalho, e ela agradeceu e disse que estava honrando minha vida. Com isso, respondi depois de um tempo e muito choro com Deus no meu quarto. Continua. E o Espírito Santo me pediu para orar por ela. Eu também enviei um áudio. Vivemos isso no ano passado. Era um emprego que eu queria, mas me coloquei no lugar de obediência e honra e pedi para sair. E hoje, olha só,
Ela me honrou por ter sido honesto com ela. Aleluia. Glória a Deus. Não é nada sobre eu e ela, nada por nosso mérito, tudo sobre ele. Aleluia. Honestidade, tá vendo? Glória ao todo precioso. Cultura do cosmos dentro dos casamentos. Isso mesmo. Aleluia. É melhor 17:12. É melhor deparar com uma ursa da qual roubaram os filhotes do que confrontar um tolo em sua insensatez. Meu Deus. Cada provérbio aqui dá uns 20 pregações, né? Porque é profundo demais. Imagina uma ursa em que roubaram os filhotes. Deve estar mansa, né? Uma mãe que tiraram o filho dela. Tranquilo? A mãe tá tranquilo? Mas o provérbio está dizendo que é melhor deparar com uma ursa que teve seus filhotes tirados, uma mãe, quando seu filho, né, atentaram contra o seu filho, do que confrontar um tolo em sua insensatez. Falar coisa para a pessoa que está raivosa, brava, está irado. Quem paga o bem com o mal sempre terá o mal em sua casa. Uau. Começar uma briga é como abrir uma comporta de uma represa. Portanto, pare antes que rompa a discussão. Uau, tem coisa que se não parar, isso aí depois se torna uma correnteza tão forte que não nada segura. Absolver. 15. Absolver o culpado e condenar o inocente são duas coisas detestáveis para o Senhor. Olha isso. Absolver o culpado. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Então, condenar a pessoa inocente é horrível, mas absolver o culpado também é. Aquela coisa de passar o pano. Uma coisa é perdoar. Uma coisa é perdoar. A pessoa ter ciência de que ela está perdoando. Outra coisa é a pessoa passar pano para aquele que errou. Não foi nada, não, que isso. Não, tá errado, tá errado. Agora, esse aí tá refém do teu perdão. Aí, se tu quiser perdoar, mas que tá errado, tá errado. É outra questão. De nada adianta pagar para instruir o tolo, pois ele não tem vontade de aprender. O amigo é sempre leal, e o irmão nasce na hora da dificuldade. 17. Lindo, né? Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz um irmão. Aleluia. É falta de juízo dar garantia pela dívida de alguém ou aceitar ser fiador de um amigo. Irmãos, Provérbios está ensinando você, não entre. O seguinte, se você se tornar fiador e a pessoa não pagar, você não deve se ressentir com a pessoa que você emprestou seu nome. Não deve. Mas tá errado. Mas a palavra de Deus está falando que não é para fazer? Não adianta. Depois que tem uma instrução para não fazer, você vai lá e faz, não adianta se ressentir. Isso não quer dizer... E para quem foi inconsequente? Bom, sabe que você que pediu emprestado e agora não tem como, e gastou e não tem como pagar, sabe que você é refém. Você é escravo, você é refém daquele que te emprestou. Então, se ele falar muita coisa, exortar você coisa, você deve baixar a cabeça, se humilhar e você precisa pagar. É justo, né? Para quem emprestou, já tem uma orientação que dá para emprestar. Emprestar no homem, não emprestar. Só que, se a pessoa que emprestou, foi fiador, não arcar com as responsabilidades, você não pode se ressentir. Porque quando você fez, é justamente para isso. Ser fiador de alguém é o quê? É para quando é ruim. É justamente para isso, é uma garantia. Aí, você não pode se ressentir. Você pode cobrar, você pode falar, mas não se ressentir com a pessoa. Agora, por outro lado, aquele que pediu emprestado, ou pediu para alguém ser fiador, bom, sabe que você é refém daquele que te emprestou. Quem gosta de brigar, ama o pecado. Quem confia em muralhas, procura a própria ruína. 20. O coração perverso não prospera. A língua mentirosa se mete em dificuldades. 21. Filho tolo causa tristeza ao pai. Não há alegria para o pai de um rebelde. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. O perverso
recebe suborno em segredo para desviar o rumo da justiça. O sensato mantém os olhos fixos na sabedoria, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. O filho tolo causa tristeza a seu pai, e a amargura àquela que o deu à luz. É errado castigar os justos por serem bons e açoitar os líderes por serem honestos. É errado castigar os justos por serem bons e açoitar os líderes por serem honestos. Quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla suas emoções. Até o insensato passa por sábio quando fica calado. De boca fechada, até parece inteligente. Sabe aquelas coisas? Às vezes as mulheres falam isso, ai amiga, ai que bonito, ai que isso, ai que aquilo. Daí quando o cara abre a boca e diz, ai amiga, não era nada disso que a gente pensava. Por quê? Porque até o tolo passa por sábio quando tá quieto, né? Mas quando abre a boca, se vê a maturidade, se é menino ou se é um homem. 18. Quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo bom senso. O tolo não se interessa pelo entendimento, só quer saber de expressar suas opiniões. É tolo, né? Ele fala, aí eu falo mesmo. Pois é, mas não tá buscando entendimento nisso aqui. Só quer expressar sua opinião. Fala por falar. É inconsequente no falar. Você não tem responsabilidade da sua fala. Se vai dividir, se vai machucar as pessoas. Não, ele fala por falar. Não tem responsabilidade com aquilo que fala. A prática do mal resulta em desonra. O comportamento vergonhoso causa desprezo. Palavras sábias são como águas profundas. A sabedoria flui do sábio como um riacho transbordante. Não é certo absolver o culpado, nem negar justiça ao inocente. As palavras do tolo o envolvem em brigas. Ele pede para receber uma surra. A boca do tolo é sua ruína. Ele cai na armadilha dos próprios lábios. Calúnias são petiscos saborosos, que descem até o íntimo de quem ouve. Quem é relaxado em seu trabalho causa tanto estrago quanto aquele que destrói. O nome do Senhor é fortaleza segura, o justo corre para ele e fica protegido. O rico vê sua riqueza como uma cidade fortificada, imagina que é uma muralha, alta e segura. A arrogância precede a destruição, a humildade precede a honra. A arrogância precede a destruição, a humildade precede a honra. Falar sem ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. Irmãos, isso aqui é uma coisa que assim... Ah, Deus. Falar sem antes ouvir os fatos. Normalmente, a gente ouve uma pessoa reclamando de algo, de alguém, de algum contexto, a tendência é a gente já interpretar que aquela pessoa está correta. Irmãos, para nós sermos justos, coerentes, a gente precisa ouvir as duas partes. Tem que ouvir os dois. Não é muito injusto. Vamos lá. Eu chego para você e falo da minha esposa, mal da minha esposa, falo um monte de coisa. Nossa, assim, nossa, sério, tudo isso, pessoal, nossa, que eu não acredito que ela fez isso com o senhor, meu Deus, tudo isso, a gente não sabia, nossa, mas parecia que era isso, aquele outro, tá bom. Vai ouvir ela para ver uma coisa. Ela vai colocar, não, mas não é bem assim, aconteceu assim. Ai, sério, mas eu não sabia disso. Pois é. Então não faça juízo sem antes fazer justiça. Julgar ouça as duas coisas. Interessante, eu vejo muito isso, né? Como as pessoas carregam essa posição anti-autoridade. Já viu? Bom, desconfie. Quando é contra a autoridade, o mundo é contra a autoridade, Satanás é contra a autoridade. Sempre é mais fácil dar razão para os filhos. Vamos lá. Você ouve uma criança, meu pai não deixou eu comer doce. Nossa, que pai malvado, não acredito isso. Sim, mas vai ver o porquê. Né? Agora, sempre quando parece que é indefeso, parece que é imaturo, parece que a autoridade sempre está errada. Não, fica do lado da autoridade. Lá nos kids, a pessoa exortou. Vamos lá, exortou criança. Você acha o que é? As pessoas, imagina, lá nos kids, está numa sala de aula. Imagina, na sala de aula.
é o professor, ele não tinha o que fazer, ele pensou em montar uma escola para xingar o filho dos outros. É isso, imagina, é o plano da pessoa. Não tinha o que fazer, eu gosto de xingar o filho dos outros, gosto de brigar, gosto de falar um monte de coisa, e aí eu montei uma escola para fazer isso. Não faz sentido. Uma pessoa que está lá cheia de responsabilidade, que precisa minimamente orientar para ter bom senso dentro de uma sala de aula que ele consiga ensinar. Ou seja, a pessoa está se dedicando, está ganhando para isso. Pois é, mas só ganha com a colaboração do seu filho. Então, quando o professor... eu sou da geração que o professor estava certo. Ela, não sei, na minha vez, se eu nascesse na geração de hoje, não sei. Parece que o professor é errado, a autoridade é errada, o pastor é errado, todo mundo é errado. Aí o que acontece? A pessoa foi lá, mas olha só, Deus do céu tocar no seu filho. Deus do céu falar alguma coisa do seu filho. Tá, então quer dizer que ninguém pode pesar a mão? Pode, tem casos como esse. Tem, claro que tem. Mas aí você vai uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você checa a situação, pra você abordar, não é a primeira coisa que aconteceu, você já vê aqui que fizeram com meu filho, olha só, porque é um querido. Aí tem gente na responsabilidade, tá se empenhando, fazendo o que a gente deveria fazer em casa. A gente deveria ensinar a Bíblia em casa para os nossos filhos. Estão lá os irmãos e tal. E aí, Deus do céu, a gente fica bravo ainda se alguém está colocando limite. Por quê? Porque é tão inconsequente que fica empurrando o coleguinha, fica dando um pedala robinho no outro, fica brincando de Abel e Caim, enforcando o outro lá, querendo matar. Tá entendendo? E aí precisa minimamente ter um bom senso, mas daí se fala alguma coisa, fala para a criança. Eu lembro de uma situação, um dia eu estava em Terra de Areia lá, aí tinha um menininho, era a porvinha, é aquele que o dentinho é cerrado, chinelinha do Spider-Man e a blusa do Ben 10. É tocar fogo na sala de aula. É o kit praguinha, sabe? É o kit praguinha, é essa aí. Aí, era daqueles. Os guris ficavam arranhando os carros, ficavam tocando fogo, tem outros 2 que tocaram quase fogo na cozinha. Chega lá, tava pegando fogo na cozinha, os queridos, tá bom. Aí, um dia na rua, eu percebi a malandragem do ser humaninho. Aí eu cheguei pra ele e disse, se tu não parar, vou te torcer o pescoço. Falei pra ele. Foi lá, falou pra mãe dele. Pra ver a mãe dele brava. Israel, o que é que tu falou pro meu filho que ia torcer o pescoço dele? Eu disse, como é que eu faço agora? Ele disse, não. Eu disse, pode que ele se machuque, do jeito que ele tá brincando aqui, pode que ele torça o pescoço. Não quero que torça o pescoço. Ele disse, eu vou te matar, praga. Mas veio a mãe, eu tenho que me defender da mãe, porque o querido é uma joia. O Juninho, né? Não é o Juninho, mas... Você tá entendendo? Por quê? Porque o mundo é contra a autoridade, irmãos. Um líder falou, aí o outro vai contar, nossa, meu líder fez, nossa, sério, ai, que absurdo, ai, eu não gostei. Sempre contra a autoridade. Irmão, fique do lado da autoridade. Até que se prove o contrário, fique do lado da autoridade. Calúnia, fique do lado da autoridade. Tô sabendo uma coisa. Calúnia, fique do lado da autoridade. Paulo mesmo diz, olha, não aceito denúncia contra presbítero que não tenha ao menos 2 testemunhas. É coisa que viu e eu não aceito contra presbítero que não tenha testemunha. Tá entendendo? Ou seja, a instrução do apóstolo tem que ter fato, tem que ter testemunha. Antes de levantar, por quê? Porque tem calúnia no mundo ou não tem? Tem difamação no mundo ou não tem? Tem mentira no mundo ou não tem? Então, a pessoa pode estar mal intencionada falando mentira. É igual hoje, não sei se você sabe, mas 60% das denúncias de casos de Maria da Penha são inverídicas. 60%. Tem um monte de gente preso inocente. É bem verdade que, como eu falei, eu sou totalmente favorável a ela, né? Porque tem muita gente que, meu Deus, pega o histórico aí de mulheres do que eram espancadas, e, meu Deus,
né? Você sabe, o cara que bate mulher mesmo, inconsequente, tem que ir pra cadeia. Né? Só que é, 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 é aquela coisa, tem muita, é, tem muita injustiça nisso, tá entendendo? Porque, vai lá, peraí, nem entrar nesse mérito aqui, porque aí a Constituição é mais profunda e deveríamos pegar horas. Fato é que a pessoa goterenta, falando, insultando, brigando o tempo inteiro e tal, e que muito se avança no homem, dá tapa na cara, cospe no rosto. Né? O cara reage para segurar, bom, não são poucos que acontece isso. Né? Justifica, não, daí não justifica, melhor o cara sair correndo do que fazer isso, porque ele sabe que vai acontecer. Então, a gente vê aí as vidas, o que aconteceu com o Neymar, né? A vida tentando de tudo lá só para colocar o cara. Agora, tem muitos, isso aqui não é. Tem coisa tá cheio de ideologia, vai falar isso aqui é um absurdo. Eu sei que tem muita coisa que acontece de verdade, muita injustiça de mulheres. Não estou entrando nesse mérito. Tá? A questão é, falar sem ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. Então tem que ouvir os fatos, ouça as duas partes. A criança trouxe uma coisa, então só um pouquinho, aconteceu isso, isso, isso. Vai lá, no lugar de. Olha, o meu filho falou isso aqui, o que aconteceu de verdade? Aconteceu assim, assim, assim. Mas você não falou isso pro papai, não falou isso pra mamãe, você tá errado. Né? Fique, a primeira coisa, se você não sabe, eu estabelecer para sua vida, se você não sabe o que realmente aconteceu, fique do lado da autoridade. Primeira coisa, você ouviu alguma coisa, fique do lado da autoridade. Parte do princípio que a autoridade está certa. Por quê? Porque o mundo é contra a autoridade. Você ouviu a criança falando mal dos pais, já sabe, fique do lado do pai. Já de não, mas provavelmente não foi assim que aconteceu. Até que se prove o contrário, não foi isso que aconteceu. Agora, não é ficar. Então quer dizer que uma criança que denuncia alguma coisa não pode estar certo? Pode estar certo. Não é que você vai passar pano e não vai fazer nada. Dependendo da gravidade, você vai checar. Não, mas espera aí. Aí você vai procurar meio de checar segundo o que aquela pessoa disse. Ok? Estou abafado? Para nós finalizar. Impressão minha, só eu tô sem áudio aqui no fundo. Tá sem fundo para você também? Tá sem, né? Ok. Quem está administrando aí? Alexandre ou Ricardo? Se o áudio não cortar, não tem que falar. Tá sem fundo por causa do áudio não cortar o senhor. Mas se colocar o fundo musical mais baixinho, não tem problema. Só se ele estiver muito alto. Ele seja assim. Mas se não, não tem problema, não. Ok? Vocês estão me ouvindo, né? Não tá sem áudio, tá sem fundo, né? Musical aí. Falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. Então não é prudente. E da pessoa sustenta seu corpo inteiro, mas quem pode suportar o espírito abatido? Quem tem discernimento está sempre pronto a aprender. Seus ouvidos estão abertos. As portas se abrem para quem dá presente. Essa pessoa de corpo. Quem fala primeiro no tribunal parece ter razão, até que seu oponente começa a lhe fazer perguntas. Exatamente. Vamos lá, numa discussão, quem corre primeiro na delegacia é o outro que tem que se defender. Você já viu isso? Não quer dizer que quem chegou primeiro está correto. Quem parece que quem denuncia primeiro, quem reclama primeiro. Melhor agora? Agora sim, né? Aleluia. Quem fala primeiro no tribunal parece ter razão, até que seu oponente começa a lhe fazer perguntas. Lançar sortes acaba com discussões e resolve contendas
entre adversários poderosos. É mais difícil reconquistar um amigo ofendido que uma cidade fortificada. As discussões separam amigos como um portão trancado. As palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. A língua tem poder de trazer morte ou vida. Olha aí, ó, 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. As palavras... A língua tem o poder de trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. O homem que encontra uma esposa encontra um bem precioso e recebe o favor do Senhor. Aleluia. 18, 22. O homem que acha uma esposa acha o bem e alcançou benevolência do Senhor. Aleluia. Portanto, homens, é você que acha. Não é você que tem que ser achado. Mulher virtuosa, quem achará? A mulher é achada. Pastor, mas não estão me achando. É só ser virtuosa, porque a mulher virtuosa sempre será encontrada. O pobre suplica por misericórdia, o rico responde com insultos. Alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que o irmão. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que o irmão. Há alguns que se dizem amigos e destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que o irmão. Por fim, 19, hoje até o 19, né? É melhor ser pobre e honesto que ser desonesto e tolo. De nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. O insensato arruína a própria vida e depois se ira contra o Senhor. A riqueza atrai muitos que se dizem amigos, mas a pobreza afasta todos eles. A testemunha falsa não ficará sem castigo. O mentiroso também não escapará. Muitos buscam o favor de quem governa. Todos querem ser amigos daquele que dá presentes. Se até os parentes do pobre o desprezam, quanto mais seus amigos o evitarão. Ainda que o pobre suplique, eles todos o abandonam. Quem adquire bom senso ama a si mesmo. Quem dá valor ao entendimento prospera. A testemunha falsa não ficará sem castigo. O mentiroso será destruído. Não é certo o tolo viver no luxo, nem o escravo governar sobre príncipes. O sensato não perde a calma, mas conquista respeito ao ignorar as ofensas. A ira do rei é como o rugido do leão, mas seu favor é como o orvalho sobre a grama. O filho tolo é uma desgraça para o pai. A esposa briguenta é irritante como uma goteira. 13, olha aqui. Muitas vezes eu uso essa expressão, né? Mulher goteirenta. É isso aqui. O filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo as contenções da esposa. A esposa briguenta é irritante como uma goteira. Sente numa cadeira debaixo de uma goteira. O dia inteiro assim. Tic, 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 tic. Passa meia hora, você tá quase louco. Passou 1 hora, você ficou louco. Passou 1h30, você tá enlouquecendo alguém. O provérbio está dizendo que uma esposa briguenta, goteirenta, outras expressões vai trazer goteirenta, é irritante. A esposa briguenta é irritante como uma goteira. Por isso, a mulher prudente, sábia, ela é comedida de palavras também. Os pais deixam casas e riquezas como herança para os filhos, mas apenas o Senhor pode dar uma esposa prudente. Uau! Uau! Casa e riqueza, até os pais podem deixar, mas apenas o Senhor pode dar uma esposa prudente. Portanto, procure uma esposa no Senhor. Para finalizar, o preguiçoso dorme profundamente, mas sua apatia o leva a passar fome. Quem guarda os mandamentos preserva a vida. Quem os despreza, morrerá. Aqui é fortíssimo. Aqui é profundo demais. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Lindo, né? Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Toda a sua generosidade para com os pobres
Não tô falando de gente esquerdista, encostado, escorado, que não gosta de trabalhar, se escora no governo. Tô falando de gente que passa necessidade. Gente que você sabe que tem trabalhador, a pessoa trabalha, não, agora sempre tá se escorando no outro, sempre tá se escorando no governo, faz do governo uma mãe, porque não descobriu que tem um pai. Ok? Então, agora o pobre, né? Quem ajuda os pobres, empresta a Deus. Ele o recompensará. Discipline seus filhos enquanto há esperança. Do contrário, você destruirá a vida deles. Meu Deus. 19:18. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Discipline seus filhos enquanto há esperança. Do contrário, você destruirá a vida deles. A pessoa que se ira facilmente deve sofrer consequências. Se você a livrar uma vez, terá de fazê-lo novamente. Obtenha todo o conselho e instrução que puder, e você será sábio para o resto da vida. É da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. A lealdade torna a pessoa cativante. É melhor ser pobre que desonesto. O temor do Senhor conduz à vida, dá segurança e proteção contra o mal. O preguiçoso pega a comida na mão, mas não se dá o trabalho de levá-lo à boca. Se você castigar o zombador, o ingênuo aprenderá uma lição. Se corrigir o sábio, ele se tornará ainda mais sábio. O filho que maltrata o pai ou a mãe, embora a mãe cause vergonha, O filho que maltrata o pai ou manda embora a mãe, causa vergonha e desonra pública. Meu filho, se você deixar de ouvir a instrução, dará as costas para o conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça. A boca do perverso devora o mal. O castigo está preparado para os zombadores, assim como o açoite para as costas dos tolos. Senhor Jesus, nós agradecemos pela virtude da tua palavra. Provérbios de sabedoria. Pedimos a Deus sobre cada sentença dessa revelação e aplicabilidade, que apliquemos, ó Deus, na nossa vida. O Senhor nos lembre disso todos os dias e nós apliquemos no nosso dia a dia. Tornemos prático esse conhecimento. Não é para termos uma aparência de entendidos, mas não uma aplicação sábia na nossa vida. Isso é tolice. Esse conhecimento precisa ser traduzido nos nossos dias como virtude. Nós declaramos, ó Deus, que cada sentença dessa está sendo revelada nos nossos corações. Para cada dia mais andarmos nos caminhos da honestidade, da sinceridade, da transparência, da humildade, da submissão, da honra, do posicionamento, da paciência, dos frutos do Espírito, sabedoria e discernimento. Nós oramos e agradecemos porque nos enche de vida, de esperança, revigora até os nossos ossos. É a tua palavra que faz. Somos gratos e oramos em nome de Cristo de Nazaré. Amém e amém. Amém, querido. Grato por você estar aqui. Seus dias se tornarão cada vez mais sábios. Amém? Nos encontramos à noite, nossa celebração maravilhosa, nessa semana que antecede a Páscoa, a Semana da Páscoa. Lembrando então, prepare-se aí, vai se organizando para você jantar ou almoçar ou preparar uma ceia de Páscoa e você vai convidar alguém. Você vai convidar alguém e vai pregar o evangelho para essa pessoa, ok? Famílias redentivas, evangelho na prática, ok? Faremos isso, semana que vem é Páscoa e dia 21, lembrando, tem a Conferência da Vinha, que os ingressos estão na promoção do lote até dia 12, ok? Já foi divulgado o link aí, e você, caso não tenha, a gente pode enviar novamente. Graças a Deus, boa tarde para você. Tchau, mãe!